Olá para você que acompanha a TV Câmara neste momento. Estamos começando mais um Azeviche. Esse é o programa onde você se vê. A gente sempre aborda assuntos relevantes na sociedade e que interferem direta ou indiretamente nas nossas vidas. Hoje, o Azeviche vai abordar um assunto que, infelizmente, tem se tornado frequente nos noticiários: o racismo no futebol brasileiro. Segundo o levantamento do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, foram registrados 90 casos de ofensas raciais em 2022 contra 64 em 2021, um aumento de 40%. Recentemente, o caso envolvendo o atacante brasileiro Vinícius Júnior repercutiu no mundo inteiro. O jogo entre Real Madrid e Valência, no dia 21 de maio de 2023, precisou ser interrompido após torcedores do Valência entoarem gritos racistas direcionados ao jogador. Eles gritavam mono, que é macaco em espanhol, nos momentos em que o brasileiro esteve perto da lateral. Vini, então, apontou para torcedores que estavam o insultando, mas logo depois se envolveu em uma confusão com os jogadores do Valência e só ele foi expulso de campo. Diante disso, o mundo inteiro se mobilizou e passou a enviar mensagens de apoio e carinho ao jogador. Agradecer a todos que estiveram comigo desde o episódio que aconteceu no último jogo contra o Valência, o presidente junto com a CBF, o Infantino também que teve hoje junto com a gente, sempre dando a maior força a todos os clubes do Brasil, todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que estão comigo e me dando força para eu seguir nessa batalha. É necessário ter alguém que possa seguir firme para cada vez mais diminuir, né? E eu quero seguir isso por todos aqueles jovens, todas aquelas pessoas que sofrem e não têm a voz que eu tenho. E eu quero seguir junto com vocês. Um dia eu dei uma entrevista falando que queria que todos os brasileiros torcessem por mim. E eu acho que cada vez mais eu estou mais próximo disso. Vejo todos na internet me dando muito apoio, todos me acompanhando, me desejando muita sorte, não só no futebol, mas também fora deles. E pessoas de outros meios que antes não me acompanhavam, começaram a me acompanhar. Eu fico feliz disso e cada vez eu vou seguir firme por todos aqueles que não têm oportunidade de lutar. Eu tenho a cabeça muito tranquila, tenho a cabeça que minha família me ajudou, o Flamengo me ajudou quando eu era muito pequeno também, de sofrer não só com o racismo, mas também com toda a pressão que colocaram em cima de mim quando eu comecei no Flamengo com 16 anos. E sempre trabalhei calado. E hoje eu tenho a oportunidade de ter a força para poder falar de um assunto muito importante. Então eu quero agradecer a todos vocês e que possamos seguir junto até o fim. Mas e aí? Só isso basta? Para conversar com a gente sobre o assunto, está aqui comigo Fernando Santos. Ele é advogado, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia. Então, meu amigo, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Bem, muito bom dia, Cristiele, tudo em paz. Vamos aqui falar sobre um tema extremamente relevante e que precisa, de fato, ecoar para a nossa sociedade, para que nós possamos construir caminhos para frear, o crescimento de uma atitude tão vil, mas tão constituinte do nosso país, É preocupante. Infelizmente, E eu queria que você falasse um pouco justamente sobre a sua visão em relação a esse crescimento que a gente vê desses casos, Crescimento e recorrência desses casos de racismo no futebol. Por que você acredita que isso tem acontecido? As pessoas perderam a vergonha de ser racistas. Isso é muito preocupante, esse é um fenômeno que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial e que tem sido muito bem trabalhado pelo Observatório, que é dirigido por Marcelo Medeiros de Carvalho, amigo querido, e que tem feito um trabalho importantíssimo em nosso país, na conscientização, não apenas em relação ao racismo, mas também a todas as formas de discriminação. Esse momento de crescimento de ideais que não dialogam com a proteção dos direitos humanos, ele leva a isso. Ele leva para que as pessoas percam o pudor, percam o filtro e demonstrem todos os seus preconceitos que estavam ali escondidos. Só que vivemos em um Estado democrático de direito, Graças a Deus e a todos os orixás, vivemos em um Estado democrático de direito que tem instrumentos que facilitam o combate a esse tipo de conduta, seja através das normas penalizadoras, básicas, normais, do nosso Código Penal, das legislações especiais, ou através do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o nosso CBJD, que tem uma previsão constitucional de um Tribunal de Justiça Desportivo próprio,
que tem competência para julgar e punir atos e atitudes que ocorram dentro do ambiente desportivo, como é o caso, né, dessas competições, sejam fora do país, que não se aplicam ao CBJD, né? Você tem normativos da FIFA, normativos próprios, ou aqui no nosso país e no nosso estado, né, que há uma aplicação do CBJD e competência da Justiça Desportiva. Tomando aí como base o que você disse logo nesse começo, então a gente pode entender que esse crescimento é um reflexo desse momento que vivemos de extremistas de direita à frente dos poderes do nosso país? Sim, sim, com certeza. Eu vejo uma relação muito direta. Muito direta. Porque no momento em que você pega as dores dos povos oprimidos e você reduz elas a 3 palavrinhas, mi, tudo isso se torna legítimo. Porque você tira toda a carga histórica, emocional, existencial dessa lesão a direitos e transforma em algo simples, né? Em 3 notas musicais. Né? Então, isso é um reflexo direto, isso tem uma relação direta. Por isso que eu defendo que a estruturação de políticas públicas de combate ao racismo, elas precisam dialogar com ideais progressistas. Porque são os ideais que tentam construir um caminho de respeito às normas constitucionais, de respeito aos tratados internacionais que o Brasil subscreveu, de combate a todas as formas de discriminação. E eu não consigo enxergar dentro do espectro da extrema-direita, esse tipo de combate, esse tipo de alinhamento ao ideal da proteção à dignidade da pessoa humana. E assim como em todo o Brasil, né, esse é um movimento que me parece muito recente, inclusive aqui na Bahia. A gente não tinha, por exemplo, casos de violência em saídas de jogos, por mais que houvesse esse acirramento, né, entre Bahia e Vitória, que a gente sabe que é legítimo, mas sempre foi algo muito tranquilo, foi sempre uma convivência muito pacífica em saídas de jogos, por exemplo, e a gente parece que importou isso de estados como Rio de Janeiro e como de São Paulo. A questão do racismo também, a gente já vê um cenário próprio aqui na Bahia, como é que é a sua visão sobre o nosso cenário local aqui no estado? Bem, aqui na Bahia nós temos processos de construção, de combate às formas de discriminação muito eficazes. Seja dentro da própria estrutura do racismo, seja da LGBT-fobia, com o trabalho, né, da LGBT Tricolor, Isso, né, que tem um trabalho fantástico, a torcida Canarinho é disruptiva nesse sentido. Né? Teve uma atuação agora muito importante em um jogo recente, onde começaram a cantar músicas homofóbicas e eles puxaram a torcida para que abafassem aquele momento. Então, todo esse diálogo é comportamental. Como é que nós vamos resgatar? Você traz algo que me lembra o meu primeiro jogo de futebol, aonde era um Bavi e as 2 torcidas saíram juntas. Bahia perdeu, mas saiu todo mundo junto, cada um reclamando, mas não existia esse clima de beligerância, você não enxergava no outro ou na outra um inimigo a ser destruído. Eu acho que esse é um grande problema. Eu acho que o ideal de crescimento dos extremos, da intolerância, leva a isso. Leva para que o Ministério Público, daqui do nosso estado, recomende jogos com torcida única. Eu acho isso triste, eu acho isso lamentável. Nós não podemos transformar isso em uma política constante. Não é possível. Nós precisamos tentar resgatar os ideais de civilidade e de urbanidade. E eu acho que essa construção de política envolve diretamente o diálogo entre as federações, que aqui no nosso estado faz um trabalho sempre constante, do Tribunal de Justiça Desportivo, junto com a sociedade civil, com o próprio Ministério Público, para que nós possamos ter esse caminho, que eu acho que tudo é sobre caminho, sabe? Ter esse caminho de construção de um cenário de tolerância, de um cenário de proteção de dignidade e de direitos. Perfeito. Falando desse cenário, fale um pouquinho para quem não conhece, como é que se dá o trabalho do Tribunal de Justiça Desportiva aqui da Bahia, como é que vocês atuam, as frentes que vocês são atuantes? Sim. O nosso tribunal é composto por comissões disciplinares, que fazem análise dos processos em primeiro grau. Dentro lá possuem os auditores, né? Temos uma estrutura de procuradoria, que é quem oferta as denúncias, temos as defensorias, temos o Tribunal Pleno, que é o órgão ao qual eu pertenço, que analisa em grau de recurso, e todas as demandas, todos os conflitos que existem dentro do ambiente desportivo, que são direcionados, são julgados por nós. Né? Então, as comissões fazem uma análise em primeiro grau. Se houver qualquer espécie de resignação
de uma parte condenada, há um recurso e esse recurso é apreciado por nós. Né? Então, é uma estrutura composta por pessoas extremamente qualificadas, que se dedicam muito a esse trabalho, presidido hoje por Dr. Luiz Gabriel Batista Neves, nosso presidente do TJD, e que buscam uma construção constante de instrumentos, que nossas decisões elas são instrumentos, né? Elas criam precedentes, né, que vão nortear políticas, né, dentro desse sentido, que nós possamos estar aliados a isso. Então, nós temos um olhar atento. Isso não quer dizer que necessariamente qualquer pessoa que será denunciada por racismo será condenada. Né? Se a gente está falando do 243G, né, que é o artigo do CBJD que pode ser aplicado em casos assim, isso não quer dizer que nosso tribunal é um tribunal de exceção. Não quer dizer isso. Inclusive, nós temos o maior tribunal com participação de pessoas negras dentro do nosso sistema desportivo nacional. Isso é muito, muito interessante, muito importante e simbólico. Que isso faz o quê? Com que nós tenhamos a sensibilidade de analisar os casos que versem sobre supressão de direitos, com o olhar de quem vive esse direito. Volto a dizer, isso não quer dizer que isso vai tornar o nosso tribunal um tribunal de exceção, mas um tribunal sensível a esse diálogo, sensível à dor de quem é vítima de qualquer espécie de discriminação. Isso faz com que a gente não se distancie, e se tem um problema gritante dentro do sistema de justiça, é a falta de democracia na sua composição, porque isso gera decisões a partir de uma perspectiva existencial única. Exatamente. Um único tom. Branca, sabe? E nós vivemos aqui no nosso estado, um estado com 80% da população negra, e que não se vê, não se enxerga nesse espaço, e que não tem a possibilidade de trazer a sua percepção sobre a existência, que vai gerar uma percepção sobre fatos e atos jurídicos que vão reverberar no sistema de justiça, seja no tradicional, seja na justiça desportiva, que hoje nós temos uma nova realidade. Que bom, porque inclusive em vários casos, né, como, enfim, que a gente presencia, que a gente ouve, que a gente acompanha nos noticiários, muitas pessoas até deixam de registrar ocorrências nas delegacias por um descrédito no sistema judiciário, por desacreditar que aquilo ali vai seguir adiante, por saber que no momento que vai registrar uma ocorrência, talvez aquela questão não seja levada tão a sério, não seja registrado como racismo, injúria racial. Como é que você vê esse cenário no sistema judiciário, já que você abordou esse assunto, né? No sistema judiciário baiano, a gente ainda tem esses entraves, né? E muito. Temos muitos entraves, mas temos evoluções. Hoje nós temos, por exemplo, na ponta de lança, temos hoje a estruturação dentro da Polícia Civil de uma delegacia, que é o COECID, de uma delegacia que vai nortear esses casos, né? Que vai fazer o processo de direcionamento, de orientação. Isso é muito importante, porque assim como a violência de gênero, né, que muitas vezes ainda impera aquela máxima de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Na questão racial, hoje em dia, por conta desse ideal, né, extremo, de transformar a nossa dor em mimimi, diz, não, para vocês tudo é racismo, vocês enxergam o racismo em absolutamente tudo. Quando, na verdade, as pessoas não entendem, foi a minha primeira fala, que o racismo ele é constituinte do nosso Estado. É importante entender que o racismo, ele sempre esteve presente desde o momento em que a primeira pessoa negra foi escravizada e trazida para cá. Todo o processo de nossa existência foi criminalizado, legitimado pelo Estado, legitimado pela Igreja, legitimado pela ciência. E quando a gente fala da legitimação da ciência, a gente precisa lembrar que a pessoa que leva o nome do nosso Instituto Médico Legal aqui é Nina Rodrigues, que foi uma pessoa responsável por fazer uma releitura de Lombroso, que foi um cientista, tenho problemas de chamar ele assim, que definiu o espectro do homem delinquente. E se você pega esses estudos, você vai ver que o homem delinquente é uma pessoa com traços nitidamente negroides. Então vem aquela história de que você vai naturalizar cientificamente a pessoa, o corpo negro, enquanto um corpo delinquente. Então isso é extremamente complicado, isso precisa ser revisto e objeto de diversos debates, né, para que nós possamos ter mudanças substanciais, porque o racismo ele é uma constante, nós lutamos contra ele diuturnamente, seja no sistema de justiça, seja em todos os espaços em que nós fazemos política, né, mas ele é muito forte, sabe? E nós precisamos de fato de diálogos, momentos como esse, para que nós possamos entender que até dentro do ambiente desportivo, do estádio de futebol, que é o local onde costumeiramente
É permitido que as crianças botem os seus pequenos demônios para fora. Lá você pode xingar, lá você pode fazer tudo. Lá você também acaba estruturando e fortalecendo uma estrutura de preconceito. Seja um preconceito de cor, de gênero, de orientação sexual, seja lá do que for. E nós precisamos combater isso ponto a ponto, através de políticas de mudança de comportamento para que o sistema de justiça não precise atuar. Perfeito. A gente está falando justamente sobre o racismo no futebol brasileiro, esse crescimento que a gente tem acompanhado em diversas situações, mas eu queria que você falasse aqui, porque o presidente Lula, ele sancionou uma lei justamente equiparando, né, os crimes de injúria racial, de racismo, para ficar claro para o nosso público. O que é que mudou? O que é injúria racial? O que é racismo? Como as pessoas podem diferenciar esses dois tipos de crime, se assim a gente pode chamar, que a gente também vai trazer outra terminologia que é bastante usada e que outras pessoas também acabam exercitando, né? Falando, reproduzindo, sem nem saber. Mas primeiro, explica essa diferença, né, entre injúria racial e o racismo. Bem, existe uma diferença clássica da injúria racial para o racismo, né? Que a injúria racial, está ali no artigo 140, com a forma qualificada, que era você atingir a honra de alguém, lesar a honra de alguém através da perspectiva étnica. Né? Então você chegava, você ofendia uma pessoa por conta dessa cor. A questão do racismo era o quê? A supressão de direitos, o impedimento de acesso a direitos. Né? Então, por exemplo, não vou contratar pessoas negras não entram na minha sala. Né? Pessoas negras não podem consumir no meu ambiente. Pessoas negras não podem sentar em determinada cadeira. Isso era a forma clássica com que você tinha o racismo e você tinha instrumentos de processamento diferentes. Hoje, você tem uma equiparação que permite, dentro do campo processual, porque existe uma diferença do que é o tipo penal, do que é o crime, que é você cometer o crime, e a forma como você vai ser processado. E as prerrogativas ou direitos que você vai ter durante o processamento. Hoje, antigamente, você tinha, o racismo era imprescritível. Né? A injúria racial, não. Hoje a injúria racial é imprescritível. Né? Então você tem esse debate, essas mudanças que são significativas e reflexo direto da participação do povo negro dentro do sistema de justiça. Da nossa construção dentro da academia e como a construção na academia tem refletido a construção de políticas públicas e a nossa forma de pensar. Porque aí entra outro ponto que eu digo sempre. O nosso pensamento na questão racial, a construção afrodiaspórica brasileira, para mim é a melhor do mundo. Nós só não dominamos a forma de pensar porque nós temos o entrave da língua, né? Porque o português ainda trava muita coisa. Mas se nós conseguirmos quebrar, a gente vai ver que a gente não deve nada para ninguém. A gente não deve nada para os Estados Unidos, não deve nada para canto nenhum. Que a gente pensa muito bem, a gente estrutura muito bem. Nós temos uma formação, apesar de todos os pesares, dentro dos campos que resolvem os problemas sociais, que é filosofia, sociologia, sabe? Muito melhor do que você tem lá fora. Então, a gente volta para um ponto fundamental, né? A gente só vai conseguir mudar isso tudo com estruturação, com a educação a partir de uma perspectiva antirracista, porque isso vai refletir em todos os pontos, seja na base, seja no final, na intervenção do sistema de justiça, na forma como a polícia vai intervir, como vai ler cada corpo desse. Então, tudo isso é fruto, né, desse cenário macro e que hoje nós tivemos essa intervenção, né, essa alteração que veio a partir de uma interpretação, né, judicial e que acabou virando uma lei, que passou por todos os processos, que nos leva a esse ponto de hoje podermos enfrentar, dentro da estrutura do sistema de justiça, do sistema de punir do Estado, o racismo de uma forma mais eficaz. Que bom. Agora, falando sobre os estádios de futebol, né, o que a gente geralmente ouvia era essas pessoas que iam para lá para ficar na torcida ali, digamos que infiltrados, né? Que se usava muito da justificativa do racismo recreativo, né? De que, não, é só uma brincadeira, isso aqui eu não que falei com essa intenção, eu só quis brincar mesmo e tal e tal. O que é esse racismo recreativo? Quais os riscos? A lei tem alguma brecha para o racismo recreativo? Quem o pratica está isento de algum tipo de punição? Vamos lá. Primeiro, você traz um conceito que é extremamente necessário nos tempos de hoje, que é o conceito do racismo recreativo, que foi cunhado pelo professor Adilson Moreira. Né? Ele vai exatamente onde você diz, porque quando a gente analisa casos de injúria racial, né, principalmente casos de injúria racial dentro do sistema de justiça, o campo de defesa eu não queria
lesar o seu direito, eu estava brincando. E esse processo de estar brincando é naturalizado por tudo que nós vimos. Eu sou uma pessoa nascida em 85, eu cresci vendo Tião Macalé como um espectro do negro feio, Mussum como um malandro, sabe? Todos aqueles processos, a forma como o próprio Mussum era tratado dentro dos Trapalhões, aquilo naturalizava o processo de racismo. E você não enxergava uma lesão a direitos. E o silêncio tinha que imperar por quem estava tendo seu direito lesado por uma questão de sobrevivência, né? E hoje esse conceito ele demonstra de que, olha, o racismo, ele como parte estrutural da nossa sociedade, né, ele não pode ser confundido com a vontade de fazer uma brincadeira. Estou tentando fugir aqui do animus jocandi, que é a expressão pedante que nós utilizamos no direito, que é a vontade de fazer de brincar, né? Mas não existe brincadeira quando a gente fala de racismo. Por exemplo, o meu apelido é Feijão. Meus amigos de mais tempo me chamam de Feijão. Feijão porque eu consegui ser uma das poucas pessoas negras dentro da escola que eu estudava. E aí teve uma brincadeira lúdica, né, de teatro, onde cada um ia ter que interpretar alguma coisa e Feijão apontaram para mim, né? É uma demonstração de racismo. Claro, hoje eu tenho esse apelido como uma forma extremamente carinhosa, sim, porque são 30 anos de apelido, já faz parte, né, até da minha composição, né? Mas o nascimento dele, o nascedouro dele, é o racismo recreativo. Sim. É o racismo recreativo. Duvido que alguém aí conheça uma pessoa preta que não seja chamado de Mussum, Tição, Bola 7. Tudo isso é reflexo desse processo. Tudo isso é reflexo desse processo, e essa narrativa da brincadeira, do ânimo jocandi, ele atingia o centro daquilo que faz com que alguém possa ser punido, no caso da injúria, que é a vontade de lesar o direito, que é o animus injuriandi, a expressão pedante para tanto, sabe? Então, essa estrutura é fundamental, porque a gente leva exatamente para os processos que a justiça tradicional vai analisar, como os processos que a justiça desportiva vai analisar. Porque não é brincadeira. A gente não pode brincar com supressão de direitos. A gente não pode brincar com a questão de gênero. Nós não podemos brincar com orientação sexual. Não podemos brincar com a questão de raça. Porque isso, só nós sabemos o quanto isso dói. Só nós sabemos o quanto a gente tem que levar a coisa para terapia por conta disso, né? E quando a gente não está, volto mais uma vez, quando a gente não está com a caneta na mão para decidir, analisar as provas que vão fazer com que haja uma intervenção de um poder de justiça, seja lá qual for, e a gente não entende esse lado, a gente não vai chegar lá. Não vai chegar lá, sabe? Então, a contribuição do professor Adilson Moreira com a estruturação desse conceito e lapidação de formas e análise, ela já traz mudança no sistema de justiça. Hoje nós temos decisões judiciais que falam sobre racismo recreativo. Isso é extremamente rico. E se nós não estivéssemos lá, isso jamais aconteceria. Jamais aconteceria. Então, nós precisamos ocupar esses espaços para construir os caminhos que irão trazer as mudanças. A gente vai fazer uma pausa rapidinho para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta ainda conversando sobre o racismo no futebol brasileiro e principalmente também trazendo aí como é o posicionamento de clubes, de jogadores, da torcida, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho ainda no Azevich. Fique aí. Pronto, minha gente, já estamos de volta com o Azevich. Viu que eu disse? Era rapidinho, só deu tempo aí pra água, põe naquele banheirinho descaradinho, mas a gente volta aí conversando sobre o racismo no futebol brasileiro, que é um assunto tão importante, crescente e preocupante. E aqui comigo está Fernando Santos, ele que é membro do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, advogado, e está trazendo tantos esclarecimentos pra gente sobre esse assunto que precisa ser debatido, discutido e aprofundado. Para a gente começar esse bloco, eu queria que você falasse um pouco, Fernando, sobre o posicionamento, muitas vezes, dos clubes, dos demais jogadores que estão ali no entorno, né, que estão lado a lado com essa vítima do racismo, aí falando especificamente de um outro jogador que tenha sido alvo, né, que geralmente quando há um jogador negro, as torcidas, principalmente europeias, se manifestam com gritos, como eu disse, no caso de Vini, entoando cânticos aí, chamando-o de macaco e etc. Geralmente a gente não vê muito apoio dos outros jogadores ou dos clubes, especificamente, em relação a esses casos. Por que isso acontece?
Bem, primeiro porque o racismo ele é estrutural não só aqui, né? Ele também está nos países que escravizaram os nossos, né? Mas existe uma questão também no meu entender, tá? De uma falta de coragem para esse enfrentamento. Talvez pelo fato do racismo ser tão estruturante nesses países. Mas nos últimos anos nós temos observado um crescimento. Uma preocupação com implementações de práticas antidiscriminatórias. Lá fora isso tem acontecido, aqui no Brasil isso tem acontecido. Eu tenho dialogado com algumas pessoas sobre isso, cuidados dos clubes. Aqui no nosso estado, o Esporte Clube Bahia construiu um núcleo, né, de trabalho para ações afirmativas, o que foi também muito importante, também muito determinante para essa mudança de comportamento da instituição. Porque não adianta você fazer uma mudança, você querer fazer uma mudança na torcida se você não vai mudar o clube, né? Porque, afinal de contas, a torcida está ali para reverberar os valores que o clube diz defender, né? E se o clube se avoca dessa luta, entende a importância dessa luta e coloca essa luta dentro da sua bandeira, dentro do seu sistema valorativo, você consegue uma mudança. Então, eu acho que os últimos anos, o crescimento desse debate, o amadurecimento desse debate, faz com que jogadores como Vinícius Júnior possam ter a coragem que outros jogadores não tiveram ou não puderam ter. E aí eu preciso falar um pouquinho sobre Pelé, né? Sim, por favor. As pessoas falam que Pelé nunca comprou uma briga, né? O que não é verdade. Pelé se manifestou diversas vezes. Mas vamos lembrar na história que momento era aquele. Que oportunidade de suporte, de rede de apoio Pelé poderia ter para não ser engolido pelo sistema e ter sua carreira apagada, por mais brilhante e genial que fosse. Hoje você tem o próprio Vinícius Júnior, você tem Lewis Hamilton na Fórmula 1, comprando brigas assim incríveis. Você tem a galera do basquete que não descansa, sabe? Você tem hoje movimentos que criam uma rede de apoio, que eu posso até dizer, uma rede de apoio transnacional, né? Que faz com que os jogadores tenham coragem, que os clubes tenham que se movimentar, né? Porque hoje existe uma percepção dentro da comunidade negra também de que nós não devemos consumir produtos daqueles que nos matam ou que fortalecem discursos que nos oprimem, né? Porque, afinal de contas, se a opressão é uma manifestação coletiva, a resistência também precisa ser coletiva, né? Então, nesse sentido, eu acho que nós temos uma mudança muito significativa, mas que é fruto de movimento. É fruto da evolução da história, do fortalecimento da nossa potencialidade enquanto corpos políticos, seja no ambiente empresarial, seja no ambiente político-partidário, seja dentro das próprias instituições. Hoje, nós temos, por exemplo, volto a falar, o que o Esporte Clube Bahia faz, que é importantíssimo e foi objeto de ataque de parte da torcida. Que dizer que o Bahia estava mais preocupado com o mimimi do que com o resultado de campo. Mas foi essa valorização que fez com que tenha um ambiente de trabalho melhor, né? Não apenas para quem está no campo, mas para quem está na estrutura, um discurso mais plural, né? E tudo isso traz mudança. Então eu acredito de verdade, que não existe enfrentamento, não existe caminho eficaz se a gente não analisar qual é a nossa participação. Como nós vamos pressionar esses clubes? Como nós vamos pressionar as federações e as confederações? Porque, afinal de contas, o clube é uma ponta. A gente tem uma federação que vai tomar conta na região local e a confederação que vai gerir nacionalmente aquilo ali. Até que ponto as federações e as confederações estão abraçando esses discursos? Até que ponto você tem um alinhamento no ideal antidiscriminatório para que quando você for aplicar uma determinada punição, essa punição seja de fato respeitada e não venha uma canetada de cima para baixo, fazendo ou desfazendo as coisas, sabe? Isso vem com a participação, isso vem com o nosso lugar. A gente lembra lá atrás uma manifestação com o caso do goleiro Aranha, quando jogaram uma banana para Neymar, né, que teve aquele controverso, somos todos macacos, né? E aquilo ali já foi mostrando, né, a mudança como as coisas aconteceram.
Aqui no estado da Bahia, nós tivemos atletas que foram atacados por dirigentes e um silêncio sepulcral de todo mundo. E a gente não está falando de muito tempo, a gente está falando de coisa de quase 20 anos atrás, eu acho. Isso hoje seria inaceitável. Isso hoje ia ter uma união das torcidas para poder fazer uma grande revolução. E incrível nesse caso de Vinícius Júnior, né? Porque eu falo desse que é o mais recente, eu acho que está mais fresco na mente de todo mundo. O presidente da República se manifestou cobrando o posicionamento dessas confederações, dessas federações. Há toda essa mobilização popular, mas é importantíssimo a gente trazer debates como esse, justamente para não deixar o assunto morrer, né? Porque tem muito disso também. Enquanto não aparece uma outra notícia, uma outra questão, ele está em voga, mas depois vai morrendo, vai esfriando e os casos vão passando por aí. Eu queria que você falasse sobre as penalidades. Você citou o caso do jogador Aranha, que foi em 2014, né, quando teve toda essa situação, e eu não lembro, mas eu pesquisei justamente que o time foi excluído da competição. E aí, quais são as penalidades previstas para... Enfim, nos casos de racismo no futebol, se o crime for cometido pela torcida, por exemplo, o que é que pode acontecer? Se for por dirigentes, o que é que pode acontecer? Explique isso pra gente. Vamos lá. O nosso CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele tem o artigo 243-G, que determina quais são as condutas que poderão gerar punições e vai exatamente nessa linha. Se é cometido por alguém do corpo técnico, por um jogador, você tem a suspensão. Ele não vai participar de tantas partidas. Se é por torcida, uma forma coletiva, né? Aí você tem a possibilidade de interdição da praça desportiva, ou seja, vai mandar os jogos com portão fechado, que inclusive já tem uma decisão recente aqui no Brasil por conta de cânticos homofóbicos que também entram no 243G e que geraram uma decisão do TJD, não lembro de que estado, determinando que o jogo acontecesse com portões fechados. Você tem a pena de multa, né? Aplicação penalidade financeira. Se você consegue identificar o torcedor, esse torcedor fica afastado dos estádios, salvo engano, pelo prazo de 720 dias mínimo. Né? Então você tem de fato penalidades robustas, sabe? Você tem penalidades que elas vão demonstrar a gravidade daquela conduta e a gravidade da resposta a essa conduta, sabe? Isso é muito interessante porque nós temos, e aí eu preciso fazer um pensamento que eu sempre faço, nós temos boas leis para tudo, sabe? A gente tem boas leis para combate ao racismo, boas leis para educação, para valorização da cultura, para tudo que a gente puder imaginar. Nós temos instrumentos normativos que, se bem aplicados, eles dariam bons resultados. A grande questão é o que vai acontecer durante esse processamento, né? Até que ponto os clubes terão tecnologias para poder identificar os torcedores, sabe? Até que ponto você vai ter uma estrutura de arbitragem que tenha a capacidade de relatar uma boa súmula, que você possa municiar os tribunais de bons elementos para que você tenha provas, para que essas condutas que realmente aconteçam sejam punidas de uma forma eficaz. É toda uma mudança que não adianta só o texto de lei. Por isso que eu falei anteriormente de um alinhamento, sabe, das instituições que versam sobre o desporto. E aí entra a importância de uma intervenção do líder máximo do país, em um caso paradigma, para que você entenda que a política pública daquele país ela está norteada com ideais antirracistas. Isso gera um reflexo de cima para baixo, porque nós vivemos de exemplo, né? Parece clichê, né? Mas o bom exemplo arrasta, né? Então, quando a gente tem uma manifestação de um presidente da República nesse sentido, todo mundo do lado de cá vai pensar, ok, né? O timing está complicado para que eu bote o meu preconceito para fora. O timing está complicado para que eu, juiz, finja que eu não estou vendo o que está na minha frente porque eu também reproduzo determinada conduta. Né? Então, isso, assim, é fundamental para que nós tenhamos essas punições, seja com interdição de campo, seja com suspensão, penalidade financeira, qualquer hipótese normativa.
qualquer hipótese normativa, ela possa ser bem analisada, bem ponderada e que seja aplicada uma pena adequada àquele caso e à gravidade da conduta, né? Porque imagina, se a gente fala 30 anos atrás de que uma equipe perderia o mando de campo ou que uma equipe jogaria com portões fechados porque fez um canto homofóbico, todo mundo ia dar risada. Impensável. Impensável. Você pensar que alguém seria punido porque chamou alguém de neguinho. Isso é impensável, isso era tão natural, tão naturalizado, mas a sociedade evolui. E essa evolução da sociedade faz com que o sistema de justiça evolua, que os atletas tenham mais coragem, que os clubes busquem implementações de práticas antidiscriminatórias, sabe? Que a relação de emprego do atleta com o clube também seja revista. Porque imagina, no momento em que o clube define que valores antidiscriminatórios, eles são base constituinte dessa instituição, o atleta que é racista dentro do campo, ele pode sofrer uma justa causa. Ele pode sofrer uma justa causa. Indiscutível. É uma quebra de um valor básico. Não apenas do clube, mas um valor básico da República. Sim. Mas, se você pensar há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos atrás, certo? Que alguém poderia ser demitido de um clube porque chamou alguém de macaco. Ah, Fernando tá delirando. O cara tá delirando, o cara tá militando, tudo para ele é racismo. Hoje, isso não é mais absurdo, porque nós conseguimos enxergar as teias dessa estrutura. Enxergar as teias dessa estrutura garante, de fato, eficácia aos textos normativos. Eficácia ao que está ali na base da gente, na base da nossa Constituição. Você falou aí sobre punições financeiras e eu fiquei pensando em relação às marcas patrocinadoras, né? Elas também poderiam ter um papel fundamental no sentido de estimular que os clubes desenvolvessem esses tipos de ações contra o preconceito, né? Você vê muito marcas fazendo isso ou elas fecham os olhos diante desses casos de racismo no futebol? Olha, eu acompanhei alguns diálogos, né, enquanto advogado, de clubes com marcas que se preocupavam com a implementação de práticas antidiscriminatórias. Isso existe. Agora, se eu te disser, né, que eu já vi alguma marca rescindir o contrato, eu não conheço. Pode ser que exista e se existe, eu já peço desculpas por ser tão desatento, mas eu não conheço. Não vi, não foi fonte de diálogo, sabe, em nenhum dos grupos que eu participo, né? E eu rodo um pouquinho, né? Talvez eu soubesse, mas eu não conheço com clubes. Eu sei de atletas que perderam o patrocínio. Aí, ok. Sim. Quando você pega a pessoa física e a pessoa física faz uma besteira, beleza, aí você vai perder patrocínio, você vai ter problemas e graças a Deus que isso continue a acontecer cada vez mais e mais. Mas um clube, por conta de uma punição desportiva, né, vinculada a uma questão racial, ou uma questão de gênero, ou uma questão de orientação sexual, você tem uma punição mercadológica? Nunca vi. Falando um pouco mais sobre o nosso estado, né, sobre a Bahia, sobre a atuação do Tribunal de Justiça Desportiva aqui da Bahia. Você falou muito aí de Bahia. Eu sei que você é Bahia, mas você não está puxando a sardinha para o seu lado, porque o Bahia realmente tem uma atuação forte nas causas sociais, tem políticas públicas internas, no sentido de coibir, né, crimes de racismo, enfim, de gênero, seja lá como for. Você vê esse tipo de ação em outros clubes aqui do estado? Já há um movimento maior nesse sentido de conscientizar a torcida, de conscientizar os jogadores, de ampliar esse debate? Sim, não, isso existe. De fato, eu sou torcedor do Bahia, né? Puxa a sardinha, literalmente. Eu puxei o tubarão para meu lado, né? Eu puxei o tubarão para meu lado, mas o próprio Esporte Clube Vitória hoje já tem um trabalho nesse sentido, tem uma torcida LGBT dentro do Esporte Clube Vitória que é abraçada pela gestão, isso é muito importante, né? A Bahia, na verdade, é o estado de vanguarda quando a gente pensa na questão racial, porque, não sei se vocês sabem, né, mas já existia uma Liga dos Brancos aqui na Bahia e o primeiro herói do futebol baiano foi um homem negro, um jogador chamado Popó, que era do Ipiranga. Inclusive, irmã Dulce era ipiranguense porque ela gostava muito de Popó. Que legal. Né? Então, são pontos assim que o nosso estado, de fato, é vanguarda, né? Seja o Esporte Clube Bahia, o Esporte Clube Vitória, com suas contribuições, né?
o próprio Ipiranga. A gente tem a nossa federação é uma federação muito atenta, né, sempre dialogou abertamente sobre essa questão. E, enfim, eu sou suspeito para falar do nosso estado, porque a gente às vezes tropeça, mas a gente está na frente de muita coisa, né? E tem dados que comprovem a redução de casos de racismo no futebol aqui na Bahia a partir da criação, do crescimento dessas políticas? Olha, existem estudos, mas eu não sei se já estão completos. Eu tive um diálogo uma vez com o Observatório, né, sobre isso, e nós estávamos fazendo um levantamento de decisões ainda, mas a gente não tem ainda dados concretos que possam demonstrar, né, uma redução. Mas, assim, o que eu percebo é que esses movimentos, seja da LGBT tricolor, da rubro-negra, sabe, a estruturação de núcleos antidiscriminatórios dentro dos clubes de futebol, isso tem trazido resultados. O que foi visto recentemente no estádio foi incrível, porque começaram cantos homofóbicos e a torcida engoliu o grupo que estava com esses cantos, cantando por cima e pronto. Como eu já disse, eu sou torcedor do Bahia, eu tenho uma camisa da LGBT tricolor, que é uma das minhas camisas prediletas para ir para estádio, e a forma como a torcida, não só do Bahia, né? Já torcedores do Vitória também gostam, entendem essa mudança, e isso é muito significativo. Isso é muito significativo. Tivemos movimentos extremamente significativos agora com o Emerson Ferretti, né? Falando sobre a sexualidade dele, marcando um ponto importantíssimo em um território que é extremamente homofóbico, sabe? Que tem uma percepção de masculinidade, de virilidade completamente distorcida. E isso é a nossa Bahia. Isso é o nosso estado ensinando ao resto do país o que precisa ser feito, né? Como a gente já ensinou com o nosso 2 de julho, né? Como a gente já ensinou com a Revolta dos Alfaiates. Né? A gente continua ensinando hoje em outros campos, em outros espaços, né? Que, de fato, nós somos uma terra de resistência e uma terra de luta pela dignidade. É isso aí. Agora, Fernando, antes da gente terminar nosso programa, acho de fundamental importância a gente trazer para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão acompanhando nosso conteúdo, a importância de se registrar ocorrências em casos de racismo, né? Como eu disse no bloco anterior, muitas pessoas acabam desistindo, ficam com vergonha, não comparecem às delegacias para fazer esse registro, acreditam que não vão ser abraçadas, acolhidas nesses ambientes institucionais. Então, fale para os nossos telespectadores a importância de se registrar ocorrências, seja em relação ao racismo no futebol ou ao racismo de um modo geral. Olha, nós não podemos nos calar diante de casos de racismo. É inviável. Quando a gente opta pelo silêncio, a gente fortalece quem nos mata. Porque no momento em que nós procuramos uma delegacia de polícia, que nós relatamos essa ofensa a nossos direitos, nós possibilitamos não apenas que o racista seja punido, mas nós possibilitamos ao Estado que ele se municie de dados que vão instruir as políticas públicas. Nós precisamos que o Estado saiba a real dimensão do racismo. Nós precisamos que as pessoas que operacionalizam o sistema de justiça, elas possam construir instrumentos cada vez mais eficazes, que nós possamos demonstrar como o racismo nos recorta de diversas formas, seja no ambiente desportivo, seja na rua, seja na forma como nós somos tratados pelo poder de polícia, seja da forma que for. Nós precisamos denunciar, procurar a delegacia de polícia, a corregedoria, seja lá quem for, porque nós precisamos enfrentar, precisamos gerar dados. E esses dados vão legitimar transformações dentro da política pública. Porque é muito fácil, Cristiane, a gente chegar aqui e para mim, advogado, falar do texto de lei. Sim. Né? Me capacitei para isso. Né? Mas é importante a gente falar do que vai de fato trazer mudança. Por isso que é importante a gente falar sobre a questão do racismo recreativo, a gente analisar a importância de um alinhamento institucional, né? A importância dessas denúncias e por que é importante denunciar. Né? Porque não existe mais aquela sensação de impunidade que existia. E nós temos hoje pessoas dentro das esferas públicas, dos entes federativos, que estão atentas
a essas demandas e que precisam ser municiadas para que isso possa ser combatido de uma forma eficaz. Porque no momento em que nós conseguirmos sepultar o racismo, aí sim nós poderemos falar daquilo que está no artigo 5º da nossa Constituição, que é o nosso ideal de igualdade, né? Perfeito. Deixe aí as redes, os contatos, para quem quiser acompanhar o trabalho mais de perto do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, para, enfim, saber as ações que vocês realizam. Existe um site, existe um Instagram, deixa aí os meios. Bem, o nosso tribunal, vocês podem acessar através do próprio site da Federação Baiana de Futebol. Lá vocês vão ter acesso às decisões, né, que são publicizadas. Recomendo demais que vocês procurem tanto o trabalho da torcida LGBT tricolor da Canarinho como do Esporte Clube Vitória e o que eu considero que é o grande norte hoje no trabalho antidiscriminatório dentro do sistema sistema desportivo, que é o Observatório da Discriminação. Eles são fundamentais, o trabalho que Marcelo tem feito é incrível, ele tem dialogado abertamente com a federação, abertamente com as federações e com a confederação. Lá vocês têm um histórico de casos, né, de racismo, como tem sido julgado, sabe? É muito importante, assim, eu acho que a coletividade precisa conhecer essas instituições, precisa participar, auxiliar, sabe? Porque elas mudam. Se a gente está falando de um desporto saudável, a gente está falando, Cristiane, de um ambiente seguro, sabe? A gente está falando de um ambiente seguro para tudo isso que o desporto representa, geração de renda, né? Inclusão social, transformação de vidas. E quando isso acontece em um ambiente desprovido de preconceitos, olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, vamos procurar, como dizem os antigos, procure saber, porque tem muita coisa legal, e eu acho que vocês vão ganhar muito conhecendo o trabalho dessas instituições. Isso mesmo, e só para deixar a dica aí para você, que já está no Instagram, já está buscando, Observatório Racial no Futebol. Esse é o nome lá no Instagram, Observatório Racial no Futebol, acompanhando desde 2014, monitorando o racismo no futebol. Fernando, eu quero agradecer demais sua participação aqui com a gente, foi ótimo, muito elucidativa a tudo que você trouxe para a gente, suas falas, enfim, foi maravilhoso. E deixar nossa porta aberta para sempre que você tiver novidades, quiser trazer aí para a gente, fique à vontade, viu? Nada, completamente às ordens, sempre feliz, sempre uma alegria estar aqui contigo, estar aqui com essa equipe maravilhosa. E se me chamar, eu vou. Pois é, a gente vai deixando por aqui o Azeviche de hoje, mas antes de encerrar, você vai conferir o nosso quadro, o Perfil Azeviche, trazendo aí mais um nome importante da nossa história. Vou ficando por aqui, na próxima semana tem mais Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Um abraço, um beijo. Olá, nós hoje vamos falar de um perfil de um personagem muito importante na história brasileira e na história baiana. O nome dele é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, mais conhecido como Orfeu de Carapinha. Ele nasceu no dia 21 de junho, na cidade de Salvador. Ele era filho de uma africana livre, uma mulher que nasceu livre ou liberta, com português branco. Ele nasceu na cidade de Salvador e aos 10 anos, segundo ele mesmo relata, ele foi vendido para a cidade do Rio de Janeiro pelo seu próprio pai. Depois desse movimento para o Rio, ele foi vendido novamente para São Paulo. Só que Luiz Gama era um homem livre, já que a mãe dele era liberta e ele nasceu de um ventre livre, ou seja, de um corpo que já não era escravizado. Já ali com seus 17 anos, perto de 1850, ele conseguiu provar sua liberdade, que era um homem livre, e aprendeu a ler e escrever. Depois disso, ele teve uma carreira fundamental na história negra brasileira e principalmente na luta pelo direito dos escravizados à liberdade. E ele se transformou no advogado dos escravizados. Ele só, em uma única causa, conseguiu libertar 217 escravos em uma causa coletiva, considerada a maior causa coletiva de liberdade do século XIX. Mas tem pesquisas que anunciam que Luiz Gama conseguiu simplesmente libertar mais de 500 escravizados, entrando na justiça para defender a sua liberdade. Ele vai morrer no início do século XX, mas felizmente, Luiz Gama conseguiu ser reconhecido no seu tempo, Relatos que o enterro dele teve mais de 3.000 pessoas, foi uma grande festividade. Hoje, por exemplo, o Ministério da Cultura anunciou há pouco tempo
né, logo no início desse ano, um prêmio de direitos humanos com o nome de Luiz Gama. Ele também está inscrito no livro de Heróis da Pátria Brasileira como um dos heróis nacionais. Então vamos conhecer um pouco mais Luiz Gama, seu perfil, sua história, sua trajetória. Eu fico por aqui, agradeço e recomendo mais uma vez. Conheça um pouco a nossa história, o perfil dos nossos heróis, das nossas heroínas e também da gente comum, que nos interessa bastante. Um abraço e até a próxima.